Mercado de Trabalho. Bem, hoje nós convidamos o professor universitário, autor de livros como Empreendedores Esquecidos e Administração para Profissionais Liberais, Fábio Zugman. Quem nunca ouviu a frase "o cliente tem sempre razão"? Muitos que lidam com eles acreditam que sim, mas de acordo com o professor Zugman, a verdade é que tentar agradar todo mundo é um erro. Fábio Zugman, obrigado pela participação. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Estevão. Prazer é meu estar aqui. Então o cliente nem sempre tem razão? Nem sempre. A gente escuta muito essa história, que sempre tem que agradar o cliente, que o cliente sempre tem razão, que tem que fazer tudo por ele. Mas a verdade é que isso fica bonito em livro, né, Estevão? A hora que você vai para o mundo real, é bom a gente também aprender a escolher os nossos clientes. Ah, mas essa aí é uma frase muito interessante, hein? Não é o cliente que nos escolhe, nós também, como empreendedores, o empresário que está nos ouvindo, aquela pessoa que está querendo abrir o negócio próprio dela, ela pode escolher os clientes? Com certeza. Veja, Estevão, eu que dou palestra, tenho livros, eu muitas vezes tenho contato com o público, né? O pessoal que é empreendedor, que tem consultório, tem escritório, e geralmente a gente escuta reclamações. Todo mundo tem aquele cliente chato que não paga, ou que reclama do serviço porque nunca está satisfeito, não quer dizer justamente, ou que causa aquela confusão no ambiente e prejudica até outros clientes. Então, esse tipo de cliente, você não precisa aguentar ele só porque ele é teu cliente. E é impressionante, porque todo mundo tem essa impressão de que a gente sempre tem que agradar o cliente, e muitas vezes eu estou agradando esse cliente que me atrapalha, e esse próprio cliente pode estar prejudicando outras pessoas, que eu poderia atender melhor. Então, ele acaba prejudicando a minha prática profissional, ele cria tumulto no meu consultório, no meu escritório, na sala de espera, onde quer que seja, né, onde tem os clientes transitando. Ele pode, muitas vezes, criar problema com os meus funcionários, ele pode criar problema comigo. Então, de vez em quando, você tem que dar um tchau para esse cliente. E como dar esse tchau? Não é muito complicado, não, Fábio? Olha, Estevão, as pessoas têm um certo receio em dar esse tchau, mas, na verdade, se você fizer isso profissionalmente, não é tão complicado assim. O que eu digo é o seguinte, tem uma contradição, até no modo como as pessoas falam em marketing, que a gente tem que ter um foco. Então a gente tem que ser bom em alguma coisa. Todo profissional, toda empresa tem que ter um foco, tem que ser bom em um tipo de cliente específico. O que acontece? Esse mau cliente, ele não se enquadra naquele foco. Não é para aquele cliente que você montou a sua empresa, não é para aquele cliente que você se graduou, se especializou, investiu na sua vida, na sua carreira e assim por diante. Então, como que você faz para se livrar desse cliente chato, que incomoda, que atrapalha? Simplesmente você dizer que ele não é o teu cliente-alvo. Você pode virar para ele, você ou seu funcionário, quem quer que seja, e falar: olha, eu acho que o senhor não está sendo bem atendido aqui, né? Realmente não é o foco do nosso trabalho atender esse tipo de situação. O senhor estará mais bem atendido em outro lugar, e de repente até passar uma lista de profissionais concorrentes que esse cliente pode estar sendo atendido em outro lugar. Entendi, ou seja, de certa forma, não ser grosso, mas ser direto e dar outros caminhos para esse cliente. Eu gostei muito da argumentação do público-alvo. É uma forma, de fato, menos traumática, especialmente para o cliente chato, do empreendedor, do empresário se livrar dele, né? Com certeza. E se a gente parar para agora, pensar, eu acho que não deve indicar os profissionais, não, porque aí você vai estar passando abacaxi para o outro. Ela tem que ter um público-alvo, a gente fala que todo cliente tem razão. Então, na verdade, você tem que escolher qual cliente que vai ter razão e qual que não vai ter razão. Agora, eu vejo muito também nos bares e restaurantes, né? Muitas vezes, e eu observo muito, o cliente reclama, mas abusa da reclamação, abusa do bom senso, ou não tem bom senso. Nesse caso de contato direto com um cliente problemático, e sendo que a lojinha, né, o restaurante está cheio, é uma situação de crise, né, Fábio? Ali tem que ser muito bem conduzida, né? Exatamente. E aí também você tem que dizer para o cliente que ele não tem razão. Por mais que ele fique agressivo, por mais que ele grite, esperneie, reclame,
você tem que se posicionar e falar, olha, quem sabe então o senhor esteja mais feliz em outro estabelecimento. Na verdade, Estevão, eu tive a ideia para esse tema observando. Eu estava no estabelecimento comercial, estava numa fila, e era um estabelecimento de um grupo nacional com contrato padrão, a locadora de automóveis. Todo mundo que estava lá ia alugar com o mesmo contrato os automóveis. Sim. E tinha um senhor na fila que estava arranjando briga com todas as cláusulas. E ao invés do gerente redirecionar ele, estava no aeroporto, várias daqueles quiosques, um do lado do outro, foi se formando aquela fila enorme de pessoas que já tinham a reserva feita, e tinham 3 atendentes, os 3 dando atenção para aquele cliente problemático, e tinha gente desistindo no fim da fila, falando, claro, pô, não vou ficar aqui esperando. Isso é uma questão também de gestão, né, Fábio? Exatamente, e aí que está, mesmo por mais confusão que o cliente cause, você não precisa conquistar todo o cliente. Eu acho que um problema que acontece, a hora que a gente treina os funcionários, ou a gente lê um livro, vai frequentar um curso, você tem que conquistar todo o cliente, você tem que satisfazer sempre o cliente, e isso fica na nossa cabeça. E quando a gente tem um cliente problemático, que não paga e causa problema, como você falou até num bar, que muitas vezes a pessoa pode até ficar agressiva, falar alto, causar confusão, a gente não sabe bem como lidar. Peraí, eu não precisava agradar esse cara, mas esse cara está causando problema aqui. Então, é por aí. Se esse cara está me atrapalhando, está causando problema, está gerando incômodo, eu não preciso dele, eu preciso dos clientes bons que vêm aqui, não incomodam, ficam felizes. Claro, partindo do princípio que o meu serviço agrada uma parcela significativa de clientes. Aí você tocou no ponto-chave. Que aqui em Brasília há muita reclamação, e boa parte delas com razão, quanto ao atendimento. Então, para que você tenha essa segurança e possa escolher o seu cliente, você tem que ter certeza absoluta de que tudo está funcionando e que o seu atendimento, de fato, obedece a um padrão bom, né? Com certeza. Aí a gente volta àquela história de que a empresa precisa ter um foco e trabalhar para ser boa atendendo aquele foco. Então, se eu tenho uma empresa e sou seguro, sei que eu fiz a minha parte, sei que meus funcionários são bem treinados e sei que eu sobrevivo atendendo as pessoas que eu quero atender, eu posso ter segurança de falar, olha, meu amigo, você não cabe aqui. Mas é claro, a gente está partindo do princípio que realmente a pessoa fez a lição de casa. Também não adianta, Estevão, a gente usar desculpa, como você fala, de repente tem um lugar que o atendimento é ruim e o dono reclamar que todo cliente é chato. Então acho que ele deveria realmente mudar de área, fechar o negócio e procurar outra coisa para fazer. Para fechar esse bate-papo com o Fábio Zugman, ele é professor universitário, autor de livros como Empreendedores Esquecidos e Administração para Profissionais Liberais. Hoje nós estamos focando naquela frase que muitas vezes vira regra de que o cliente tem sempre razão. E o Fábio está procurando demonstrar que você pode e deve escolher o seu nicho de mercado, escolher os seus clientes, e não deve ficar refém, engessado com base no cliente. O cliente muitas vezes não tem razão. Se você ficar dando razão sempre ao cliente, tem que ter o bom senso, seu negócio pode ficar comprometido. Para fechar, o Adilson de Oliveira, nosso ouvinte aqui pelo Twitter, viu, Fábio? Diz o seguinte: o cliente nem sempre tem razão, mas é ele quem tem o dinheiro. Exato, mas não é todo o dinheiro que vale a pena ser conseguido. Então, se você é bom no que você faz e você sabe que você é bom no que você faz, você pode colocar na cabeça que você não precisa agradar a todo mundo. É impossível você agradar a todo mundo. E tem vezes que, se o cliente te causar incômodo, ou se você vê que ele pode ser atendido melhor em outro lugar, a melhor coisa a fazer realmente é mandar esse cliente procurar outro lugar. Claro, profissionalmente, educadamente, mas nem todo o dinheiro vale a pena ser conseguido. Ok, Fábio, obrigado pela participação. Ele foi o nosso convidado de hoje do Bloco Mercado Trabalho. Sucesso para o senhor. Peraí, chegou aqui. Oi. Chegou um e-mail aqui agora. Rádio muda muito. O Paulo Fayad, nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte: e a máxima de que se for bem atendido, digo a todos, ou seja, faça propaganda positiva. Se não for atendido, diga a nós. Uhum. A questão, Estevão, é que nem todo mundo é igual. E olha, atuando como palestrante, consultor, todo profissional tem reclamação de um cliente que não paga, de um cliente que atrasa. É claro que o cliente bom, aquele que você atende, que está no teu foco, tá certo?
que está feliz em pagar pelo teu serviço, ele realmente vai contar para os amigos, se ele tiver oportunidade, que você é uma empresa boa, que você é um profissional bom, e assim por diante. Mas todo empresário tem história para contar, daquele cliente que demora a pagar a conta, que está sempre querendo desconto, que está sempre reclamando, e que é uma pedra no sapato dele. Então, infelizmente, sim, o cliente que está feliz vai contar para os outros, mas nem todo cliente merece os seus máximos esforços. Essa aqui é a grande questão. Para encerrar, agora surgiu uma outra dúvida com base aqui, pegando carona na dúvida do Paulo Fayad. Certo. Hoje, com as redes sociais, isso não pode ficar na cabeça do empresário também como um temor exacerbado? Se eu dispensar esse cliente, ele vai para a rede social fazer minha caveira, não é por aí, não? Mas tem as duas vias, viu, Estevão? Eu já vi casos quando o cliente tinha razão e foi para as redes sociais e teve sucesso. Mas também tem casos que o cliente não tem razão, vai para as redes sociais e aí ele acaba levando toda a carga, tá certo? Então hoje em dia a gente tem muito medo, mas o cara vai colocar no Twitter, no Facebook, mas se ele não tiver razão, e se você tiver bons clientes que te conhecem, conhecem o serviço, conhecem a tua empresa, eles também vão te defender ali. Então a gente vê muito disso, se a empresa não tem razão, os outros clientes se juntam para falar mal da empresa, mas quando a empresa tem razão, tem muitos casos já que os clientes se juntam para falar, peraí, você está exagerando, não é por aí, eu sempre fui bem atendido ali, eu acho que aconteceu algum mal entendido. Então acho que não é nem 8 nem 80, as redes sociais elas existem, mas elas valem para os dois lados da brincadeira, não adianta só você achar que é só uma coisa de reclamação. Muitas vezes ela também serve para tirar dúvidas, para desanuviar esse tipo de problema e para os outros clientes poderem se manifestar de uma forma justa também. Legal. Fábio, obrigado, boa tarde, viu? Obrigado a você, Estevão, boa tarde. Fábio Zuckerman foi o nosso entrevistado, portanto, desse bloco Mercado de Trabalho, agora 12h15. Aqui a informação não para, Felipe Igreja.